Lendas e relatos eu vou contar. Você já ouviu falar da lenda da sombra enforcada? Talvez tenha escutado algum comentário rápido, um rumor perdido em festas ou rodas de conversa, mas dificilmente alguém conhece a verdadeira origem desse vulto que balança como se estivesse preso por uma corda que ninguém pode ver. E antes de entrar na história em si, vale dizer, existem relatos recentes que dão à lenda um tom ainda mais inquietante. Em uma madrugada silenciosa, câmeras de segurança de uma pequena cidade registraram algo que deixou investigadores sem explicação. Na gravação, um homem aparece caminhando por uma rua estreita quando, de repente, para e olha fixamente para um ponto acima de sua cabeça. Ele recua, trêmulo, e então a sombra de um corpo suspenso começa a balançar lentamente sobre ele, mesmo não havendo postes, árvores ou qualquer estrutura capaz de projetar aquela imagem. O homem corre desesperado. E o mais estranho, a sombra permanece parada no ar, oscilando como se estivesse presa a uma forca invisível. A sombra enforcada é um dos mitos mais antigos associados ao medo humano da culpa e do arrependimento. Segundo versões que atravessam gerações, ela representa o espírito de alguém que não apenas morreu enforcado, mas morreu sem aceitar seu destino. Diferente de aparições comuns, a sombra enforcada não possui rosto, nem forma definida. Ela é apenas um contorno escuro, pendurado, balançando, como se o vento que a movimenta viesse de outro mundo. Mas como essa lenda começou? Um dos relatos mais antigos fala de um homem chamado Elias Varner, que viveu no final do século XIX. Ele era conhecido por sua obsessão com a honra. Após ser acusado injustamente de roubo, Elias tentou provar sua inocência, mas ninguém acreditou. Desesperado e humilhado, acabou tirando a própria vida, pendurando-se no sótão da casa em que cresceu. Só que, segundo a lenda, ele morreu acreditando piamente que ainda precisava provar que não era culpado. Sua alma não encontrou descanso. E foi nesse ponto que surgiram os primeiros registros. Moradores começaram a ver, na janela da antiga casa, uma sombra balançando devagar, mesmo quando os quartos estavam completamente vazios. Mas o que faz a história realmente assustadora é a evolução desse fenômeno ao longo dos anos. Depois que a casa de Elias foi demolida, a sombra não desapareceu. Pelo contrário, começou a surgir em diferentes locais da cidade: vielas escuras, túneis abandonados, depósitos velhos. A explicação que os mais velhos davam era simples: a culpa de Elias se desprendeu do espaço físico, transformando-se em algo que vaga por lugares onde a escuridão é profunda o suficiente para moldar sua forma. Muitos perguntam: a sombra enforcada surgiu apenas desse homem? A resposta encontrada em diversos relatos é inquietante. Parece que o espírito de Elias foi apenas o primeiro registro, mas não o único. Com o passar do tempo, outras sombras semelhantes começaram a ser relatadas em regiões totalmente diferentes. Pesquisadores de lendas sugerem que a sombra enforcada é um tipo de manifestação ligada ao arrependimento extremo. Ou seja, qualquer pessoa que morre enforcada acreditando que ainda tinha algo essencial a resolver pode se tornar parte desse fenômeno. Por isso existem variações do mito em culturas diversas, embora todas compartilhem a característica do balanço lento e sem fonte de luz aparente. Nos tempos modernos, a sombra enforcada se tornou ainda mais comentada porque muitas pessoas afirmam vê-la em momentos de fragilidade emocional ou de decisões difíceis. Há testemunhos de motoristas que, ao passarem por estradas escuras, viram a silhueta balançando sobre a pista, obrigando-os a desviar bruscamente.
Segurança Pública recebeu chamadas de pessoas acreditando que alguém estava pendurado em pontes ou galpões, mas ao investigar, nada encontravam, exceto a sombra, registrada pelas lanternas ou faróis. Por que ela aparece? Uma das hipóteses mais repetidas nos registros folclóricos é que a sombra enforcada surge para lembrar os vivos de que toda escolha tem consequência. Ela não ataca, não fala, não toca ninguém, mas observa. Sempre observa. E há quem diga que, quando alguém tenta se aproximar demais, a sombra desaparece por completo, deixando um silêncio profundo no ar. Isso acontece porque ela não pertence ao espaço físico. É como um eco emocional preso entre mundos. Um ponto que sempre causa discussão é: a sombra acompanha pessoas específicas? Existem relatos que afirmam que sim. Em alguns casos, testemunhas diferentes viram a sombra enforcada no mesmo local, sempre próxima a indivíduos que escondiam algum segredo pesado. Alguns estudiosos de lendas acreditam que ela é atraída por corações carregados, como se buscasse reconhecer nos vivos o mesmo desespero que a originou. Outros defendem que a sombra só aparece em locais marcados por injustiça, como se fosse um lembrete eterno de algo que não pôde ser reparado. Mas existe uma resposta objetiva dentro da lenda para essa pergunta? Sim. A tradição mais antiga afirma que a sombra enforcada aparece apenas onde há desequilíbrio emocional, moral ou espiritual. Ela não surge ao acaso, nem busca vítimas. Ela apenas marca lugares ou pessoas que estão à beira de uma ruptura interior, não para machucar, mas para alertar. Apesar disso, há histórias que deixam essa interpretação ainda mais perturbadora. Em uma das versões, quando alguém permanece tempo demais encarando a sombra enforcada, uma sensação de aperto no pescoço surge lentamente, como se a energia daquele espírito tentasse compartilhar sua dor final. Pessoas que passaram por isso relatam dificuldade para respirar e uma pressão intensa no peito, como se fossem ser puxadas para o mesmo destino. Quando tentam olhar de novo, a sombra já se foi. Muitos acreditam que registrar a sombra enforcada em fotos ou vídeos é quase impossível. Ela aparece apenas quando quer ser vista, como se tivesse consciência da observação. E quando é capturada, surge apenas como um borrão escuro no canto da imagem, um formato que lembra um corpo suspenso, mas nunca completamente definido. A força dessa lenda reside no mistério. A sombra enforcada não ensina, não guia, não pune. Ela simplesmente existe, como o resquício de um sofrimento profundo que se recusa a desaparecer. E no fim, talvez o propósito dessa aparição seja fazer com que os vivos reflitam sobre o peso das próprias escolhas antes que seja tarde demais. Se você gosta de histórias assim, cheias de mistério e tensão, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito a continuar trazendo lendas assustadoras, mitos antigos e relatos que fazem a imaginação estremecer.